Fala pessoal, mais um episódio do podcast O Teu Hayashi. Estamos aqui de volta, como de praxe, toda segunda-feira, conteúdo fresquinho pra você. Hoje eu quero continuar nessa pegada de liderança. Eu já venho falando aqui um pouquinho sobre liderança, vou continuar e hoje eu vou dar uma sequência àquilo que a gente falou semana passada. Semana passada a gente tinha falado sobre 5 Cs de uma equipe. O que eu procuro enquanto eu monto uma equipe, quando eu tô convocando uma seleção e a gente tem uma missão aí adiante, eu preciso montar um time. Como é que eu monto esse time? Eu falei sobre isso. Agora, hoje eu quero falar um pouquinho mais a fundo sobre cultura. Até porque cultura era um dos 5 Cs de você montar, então, o teu time. E se você não escutou o episódio passado, vai lá nos nossos arquivos aqui no playlist e vai pra trás e escuta aquele primeiro, e daí esse aqui vai fazer mais sentido ainda. Agora, independente, deixa eu já pular pro assunto, porque eu vou falar sobre cultura. A galera às vezes pergunta pra mim, Theo, como é que você conseguiu, ou como é que você consegue montar uma cultura tão forte na tua organização? E na verdade, eu aprendi isso, eu preciso dar o crédito ao fundador da Jocum, Loren Cunningham. Ele falava muito sobre cultura e a importância de quanto mais descentralizado você é, aquilo que te permanece na visão é uma cultura saudável. Você precisa entender uma coisa: estratégia sem cultura não dá certo. Por quê? Porque cultura sempre triunfa sobre estratégia. Vou falar mais uma vez. Uma excelente estratégia com uma cultura fraca nunca vai dar certo. Por quê? Porque a cultura sempre vai triunfar sobre a estratégia. Então, às vezes você tem uma visão incrível, você tem uma estratégia boa, você fala assim, Theo, Deus falou que eu tenho que fazer isso, ou eu tenho essa visão para minha empresa que eu vou começar agora. Incrível. Só que talvez o negócio não tá virando porque você não tem uma cultura apropriada para essa estratégia. Então é importante que você venha ter uma cultura forte. Tá? Então eu vou falar um pouco sobre como é que você constrói uma cultura forte. Primeira coisa que é importante é começar do começo. Que na verdade não é nem aonde você começa, mas de onde você veio. Lá é o início, a tua história. Então quando a gente está falando sobre uma equipe, quando nós estamos falando sobre um time, uma família, uma visão, é importante você ir lá para trás. Vamos falar sobre o Gênesis, vamos falar sobre a origem, vamos falar sobre a raiz, vamos falar sobre a história, de onde é que você veio, defina a sua história. Eu vou usar aqui um pouco a Zion Church, a igreja a qual eu sou pastor, como um exemplo para esse podcast. Então, eu assumi junto com a Júnia, minha esposa, a liderança sênior da igreja Zion Church em 2013. E na época não era nem Zion Church o nome, a mudança do nome veio mais pra frente. Mas a igreja a qual nós assumimos, ela foi plantada em 1977. Então eu tive que ir lá atrás para conhecer essa história. Você que está abraçando algo que alguém já começou, é importante você conhecer a história. Assim como um CEO que vai assumir um cargo, o líder sênior numa empresa, ele precisa entender sobre a história da empresa. Isso vai impactar na maneira como ele vai liderar a empresa para frente. O CEO da Mercedes, ele tem que entender como é que a Mercedes começa lá em 1800 e bolinha lá na Alemanha. Isso faz parte da cultura da empresa. Então, quando eu comecei a estudar, como é que aconteceu em 77, quando a minha mãe plantou essa igreja, a partir de um grupo de umas dezenas de jovens japoneses, brasileiros, nipo-brasileiros, que foram cheios do Espírito Santo e quiseram, então, tomar um rumo diferente da denominação histórica da qual eles faziam parte, para cultuarem a Deus com mais liberdade. Então, eu tive que estudar isso. Mas não só lá, eu fui um pouquinho mais para trás. Eu comecei a estudar, então, quem plantou aquela denominação histórica no Brasil, que é a Metodista Livre Nipo-Brasileira. Era o meu avô. Eu fui estudar a história do meu avô, reverendo Hiroyuki Hayashi. Eu fui estudar como é que ele se converteu. E, logicamente, eu sentava na mesa dele quando era criança, quando ele era vivo, eu escutava as histórias, os meus tios me contavam, meus primos me explicavam. Mas eu fui lá fundo. Eu fui descobrir que ele foi levado a ter um encontro com Jesus
e foi evangelizado por discípulos de um missionário britânico chamado Barclay Buxton. Fui estudar então a história de Barclay Buxton. Quem era Barclay Buxton? E fui descobrir que esse homem, que era um aristocrata britânico, pegou toda a herança dele e dedicou então a herança para a evangelização e missões no Japão, aonde meu avô nasceu e cresceu. E no Japão, então, ele se converteu através de pregações ao ar livre dos discípulos de Barclay Buxton. Mas não parei aí, eu fui mais ainda atrás. Eu queria conhecer de fato a história da minha fé cristã. Eu tinha que descobrir quem evangelizou Barclay Buxton e fui descobrir que ele era então neto de um homem chamado Thomas Fowell Buxton, um economista matemático muito famoso na Inglaterra, que era o parceiro de William Wilberforce, o idealizador da abolição da escravatura no Império Britânico. Então eu comecei a entender, uau, na minha linhagem espiritual existe aí um quê de reforma social, de reforma para transformação de sociedades. Fui descobrir também que William Wilberforce, ele era ovelha de um reverendo chamado John Newton, o compositor da canção Amazing Grace, que você com certeza conhece. E não só isso, William Wilberforce também foi uma pessoa, um jovem líder, muito encorajado através de cartas de John Wesley, o fundador do metodismo. Então não era à toa que a minha família tem essa raiz metodista. Então algumas coisas bem básicas eu entendi da minha história. Eu entendi que minha história carrega o fogo do avivamento. Eu entendi que minha história também carrega a paixão por reforma. Então é um avivamento e reforma. Tem a ver com o espírito e a verdade. Tem a ver com a ênfase em palavra e também no poder. Tem a ver também com algo que é além do Brasil, que traça sua raiz para o Japão. E do Japão traça sua raiz ainda mais para trás para a Inglaterra. Eu comecei a entender então por isso que a gente tem um DNA global. Um DNA de palavra e poder, um DNA de avivamento e reforma. Por que isso? Porque minha história começa a apontar acerca de mim mesmo. E talvez você está me escutando e você está falando, Theo, eu não tive uma mãe que era pastora, um avô que era um plantador de igrejas, eu não vim desse lar cristão. Mas você está numa igreja hoje que alguém plantou. E essa pessoa que plantou a tua igreja foi evangelizada por alguém. E esse alguém provavelmente foi evangelizado por um alguém. E eu te garanto que você vai traçar toda a tua raiz de volta a algum missionário. Algum missionário que veio e pregou o evangelho para alguém, que pregou o evangelho para outro alguém, que chegou e finalmente plantou a igreja onde você está, que finalmente discipulou o pastor que foi teu pastor, que agora ele te enviou e agora você é pastor, seja lá qual for a tua trajetória. É importante você conhecer tua história. Você ter um senso de identidade com a tua raiz, de onde você veio. Daí então você começa a traçar essa curva. Uma curva que começa lá da tua origem e ela vem fazendo a projeção até o teu presente. E você vai começar a perceber que o quanto mais essa curva tem de intervenções sobrenaturais, intervenções do poder do Espírito Santo, mais a tua curva tem uma característica exponencial ao invés de uma característica progressiva. Então você pega da tua história até o teu presente e você faz uma leitura de projeção. E agora você começa a olhar para o teu destino. Destino é futuro. História é passado. Hoje é o presente. Você olhou o teu passado, a tua história, para entender aonde você está hoje. E você segue nessa projeção dessa curva progressiva do Espírito Santo na tua vida para começar a entender a visão do teu futuro. Eu começo então a chegar na segunda parte da construção de cultura. A primeira parte é história, e agora a segunda parte é visão. Uma visão clara. Theo, como é que eu tenho uma visão para onde eu estou indo? Já te expliquei. Você faz então a projeção da curva da tua história até o presente e agora você continua no mesmo raciocínio lógico, entendendo que o Espírito Santo vai continuar fazendo intervenções na tua curva exponencial e não progressiva, e você começa já a envisionar o teu destino. E essa visão clara, ela está indicando para você para onde que você vai.
Para onde é que você vai como igreja? Eu enxergo Zion vindo das nações e indo para as nações. Eu enxergo Zion vindo de uma história de avivamento, uma história de derramar do Espírito Santo, uma história de reforma, uma história de transformação social, indo para fazer discípulo das nações, levantando embaixadores do reino de Deus, que vão levar o avivamento e reforma nas esferas da sociedade. É para lá que eu enxergo Zion indo. A minha visão, ela nada mais é do que uma continuação do agir de Deus na minha história. Então eu pego a curva da história, eu sigo ela e consigo envisionar para onde eu estou indo. E nesse processo todo de história, item número 1, depois visão clara, visão para onde eu estou indo, item número 2, eu sigo então para item número 3, que é os nossos valores. Quais são os nossos valores? Quais são as características intangíveis, as características abstratas que eu preciso ver presente na nossa organização para que nós consigamos chegar aonde Deus quer que nós venhamos chegar? Quais são essas características? O que eu preciso para eu chegar lá? Esse aí são a relação de valores que você vai precisar definir. Um dos nossos valores é que nós precisamos ser uma igreja biblicamente embasada. Nós não vamos chegar longe sem ter a Bíblia como a fundação e base de tudo que nós fazemos. Uma outra característica ou um outro valor que nós temos é que nós vamos dar liberdade para o mover do Espírito Santo. Para os dons existindo nos dias de hoje e operando nos dias de hoje. Então nós vamos abrir espaço para o sobrenatural. Uma outra característica ou um outro valor é um valor pela excelência. É um valor pelo discipulado. São valores. Então, essas características, esses intangíveis, essas características que talvez você não consiga necessariamente pôr teu dedo, porque elas são abstratas. Excelência, uma base bíblica, um discipulado, uma ênfase no sobrenatural, para mencionar alguns. Esses são os nossos valores. Então, tudo que eu estou fazendo, seja ministério de louvor e adoração, eu estou vendo, existe excelência aqui? As canções que nós cantamos estão biblicamente embasadas? Será que existe espaço na maneira como nós lideramos a congregação para louvar e adorar, para o Espírito Santo se mover em liberdade? Será que esses músicos e líderes de louvor e cantores que estão aqui são discípulos de Cristo ou são performers? Artistas apenas? Porque um dos meus valores é discipulado. Então, eu ponho essa mesma ênfase no ministério infantil. Será que as nossas crianças estão crescendo para serem discípulos de Cristo? Nós estamos ensinando elas isso? Ou será que aqui é simplesmente uma creche evangélica? Será que esse ministério infantil de fato zela por excelência? Ou a gente fala, são simples crianças? O que a gente precisa é ter um auditório bonito para os adultos e para as crianças, bota eles lá no quartinho, lá escuro, lá que não tem nada, que a luz às vezes nem liga, que tá cheio de mofo. Isso não é excelência. Será que a gente tem excelência, assim como nós temos excelência na preparação do culto para os adultos? E a gente fala assim, quem tem um voluntário aí? Vai lá e fica lá olhando os bebês lá e as crianças lá para não se machucarem. Eu quero ver a excelência no louvor e adoração, eu quero ver a excelência no ministério infantil, eu quero ensinar as crianças que o mesmo Espírito Santo que está dentro de mim está dentro delas, então elas podem fluir no sobrenatural. E eu quero desde pequeno ajudá-las a terem uma cosmovisão bíblica. Eu não vou simplesmente pôr aqui um desenho que não tem nenhuma coisa errada que está no Netflix. Não, eu preciso pôr para elas serem expostas a ensinamentos bíblicos. Eu preciso pôr Bíblia dentro dessas crianças. Então, esses são os nossos valores. Então, eu comecei com história, segui aqui com uma visão clara, falei sobre valores e muito conectado aos valores, eu diria, as práticas. As práticas. Esse aí são os métodos pela qual eu exerço ou pratico os valores. Então eu já falei um pouquinho aqui sobre o ministério infantil.
Existe aqui um exemplo muito bom sobre o que são os valores e qual é a prática. O meu valor é excelência. Qual que é a prática da excelência? Eu quero ter certeza que eles têm um orçamento digno e excelente para as nossas crianças. Eu quero ter certeza que os nossos professores de escola dominical ou líderes do Ministério Infantil são tão treinados quanto os nossos líderes de grupos pequenos, de links ou de células, seja qual for a nomenclatura que você usa. Eu quero ter certeza que as pessoas que estão liderando nossas crianças, elas vão ser enfáticas em relação à Bíblia, tanto quanto o pregador prega a Bíblia de domingo de manhã no púlpito e no culto principal. Essa é uma prática. Uma das nossas práticas como Zion é sobrenatural. Eu quero ver o mover do Espírito Santo através dos dons do Espírito Santo. Então faz sentido no final do culto eu fazer um apelo não apenas para salvação ou reconciliação, mas também para quem está enfermo. Venha para frente, nós vamos orar por você. Nós cremos que Jesus pode te curar aqui e agora. Essa é uma prática. Quando eu falo sobre um valor de biblicamente embasado, eu também preciso ter uma prática que dá vazão a esse valor. E uma das coisas que nós fazemos é, além da Bíblia que é ensinada no culto de domingo, nós estamos deixando à tua disposição, você que é membro da igreja, para você fazer um instituto bíblico. Talvez você tenha uma terça-noite livre, uma quinta-noite livre, ou uma segunda, uma quarta, e você pode vir aqui e fazer cursos teológicos, cursos bíblicos, porque nós queremos alimentar a tua fome pela palavra. Então, como eu já disse, você tem seus valores, mas também você tem a prática dos valores. São vias e métodos pela qual você consegue viver no dia a dia esses valores. Então, resumindo, como é que eu construo uma cultura muito forte? Defina muito bem a tua história. Defina muito bem de onde você veio. Entenda a tua raiz e entenda o teu tempo presente. E você vai então ver a tua história seguir então para o teu destino. Destino tem a ver com visão. Para onde você está indo? Item número 2. E logo na sequência, quais são os intangíveis que vão te apoiar e sustentar nessa jornada? Seus valores. Defina os seus valores. E finalmente, quais são as práticas que eu usarei para dar vazão para esses valores serem vividos no meu cotidiano? É assim que eu vejo uma cultura forte. Eu espero que isso venha ter te ajudado e ter aberto aí novos horizontes de como é que você consegue construir a cultura da tua empresa, da tua igreja, do teu ministério, da tua organização, para que ela venha a ser uma cultura tão forte que seja como uma correnteza, que por mais que hajam pessoas que queiram fazer contra a tua cultura, a cultura é tão forte, essa correnteza leva essas pessoas juntos. Deus te abençoe e até o próximo episódio.